A história de Penny, a gente sabe, é escrita com sangue e medo. Mas muito antes do tordo se tornar um símbolo, houve o amanhecer de um mentor. Vamos mergulhar fundo na história que nunca foi contada de Hamish Abernethy e nos jogos que o transformaram para sempre. Olha só, a Susan Collins já abre o livro com essa citação do David Hume. E essa escolha não foi à toa, né? É basicamente a base de tudo que a gente vai ver aqui. Um regime como o da capital não se sustenta só na força bruta, mas em fazer todo mundo acreditar que a opressão é o único caminho possível. E é essa a pergunta que nos guia. Todo mundo conhece o mentor cínico, quebrado, mas um gênio da estratégia, que ajudou a Katniss e o Peta. Mas, e antes disso? Quem era o garoto do Distrito 12 antes que a Capta tentasse apagar completamente a luz que existia dentro dele? Para achar essas respostas, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para uma Panem que estava, assim, afiando suas ferramentas de controle, 40 anos depois que a gente viu a ascensão do Coriolanus Snow. Amanhecer na Colheita se passa exatamente 24 anos antes do primeiro livro de Jogos Vorazes. Ou seja, ele é a ponte, o elo perdido que conecta a origem do Snow com a faísca da revolução da Katniss. E essa ponte, ela é construída em cima de um evento de uma brutalidade, olha, sem precedentes. Os 50º Jogos Vorazes, mais conhecidos como o Segundo Massacre Quaternário. Para quem não lembra, a cada 25 anos, a capital comemora o aniversário da sua vitória com um tal de Massacre Quaternário. E o segundo foi pensado para ser duplamente inesquecível. E, bem, duplamente cruel. A regra era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Para lembrar os distritos que, para cada rebelde morto na guerra, 2 cidadãos da capital morreram, eles decidiram simplesmente dobrar o número de tributos. 48 jovens, 48 crianças e adolescentes enviados para a morte. E a Capitol, claro, não poupou esforços. A arena era um paraíso, linda de se ver. Mas era, na verdade, uma armadilha mortal. Tudo ali era venenoso. De borboletas a esquilos, tudo podia te matar. Era um espetáculo de propaganda meticulosamente orquestrado para esfregar na cara de todo mundo o poder absoluto e a crueldade do regime. Mas no meio desse horror em escala gigantesca, a nossa história foca em uma adolescente. Um garoto de 16 anos da costura, lá do Distrito 12. Esse é o jovem Haymitch. Já dá pra ver que o humor ácido dele era tipo uma armadura contra a vida difícil, né? Ele não era nenhum herói esperando aventura, era só um garoto que amava a família, a namorada Lenore Dove, e que só queria passar o aniversário dele em paz. É chocante ver o contraste, né? O abismo entre o adolescente que ele era e o homem que a gente conheceu. E a jornada que conecta esses dois pontos, bom, é o coração sombrio de Amanhecer na Colheita. Olha, se essa análise do universo de Panem está despertando o seu interesse, aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas futuras explorações pelo mundo dos livros. Então vamos para o ponto central. Como é que o Haymitch, um garoto de um dos distritos mais pobres, sem treinamento, sobreviveu a uma arena com outros 47 tributos? A resposta não está na força, mas na inteligência. Haymitch sacou uma coisa que ninguém mais tinha sacado. Só sobreviver não era o bastante. Para vencer de verdade, ele precisava humilhar a capital. Ele tinha que expor uma falha no sistema de poder absoluto deles. E a arma que ele usou foi a própria arena. No final, encurralado, prestes a morrer, ele não foi para cima da última oponente. Ele percebeu que o campo de força da arena, a barreira que mantinha eles presos, ricocheteava qualquer coisa. Ele usou isso para jogar a arma dela de volta. Ele não só venceu o jogo, ele quebrou a lógica do jogo. Foi um ato de desafio puramente intelectual. Mas uma vitória assim, claro que não ia passar batido. Para o presidente Snow, desobediência é um pecado muito pior do que assassinato. Haymitch não só venceu, ele envergonhou a capital ao vivo para todo o país ver. E o custo dessa rebelião foi pago não por ele, mas por todas as pessoas que ele amava. O Snow precisava fazer dele um exemplo. Precisava transformar aquela vitória gloriosa numa maldição que duraria para sempre. Apenas 2 semanas depois dele voltar para casa como um vitorioso, a mãe dele, o irmão mais novo e a Lenora Dove foram assassinados. A mensagem do Snow foi direta. Sua esperteza não trouxe glória, só trouxe morte. E ele seria, para sempre, o único vitorioso do Distrito 12, forçado a treinar jovens para o abate ano após ano, como um lembrete vivo e constante do preço da rebeldia.
Essa citação de William Blake, que também está no livro, resume perfeitamente a estratégia do Snow. A verdade era que o Hammett venceu, mas o Snow contou essa verdade com uma intenção tão cruel, tão maligna, que a transformou numa mentira, a mentira de que a esperança só leva à destruição. Só que o Snow, na sua arrogância, cometeu um erro. Ao tentar transformar o Hammett num símbolo de desespero, ele sem querer acabou plantando a semente de uma coisa que só ia florescer 24 anos depois. Lembra daquela ideia do Hume lá do comecinho sobre a submissão implícita? O poder da capital dependia que todo mundo nos distritos acreditasse que resistir era inútil. O ato do Hammett de usar as próprias regras da capital contra ela foi a primeira prova, transmitida para a Panem inteira, de que o sistema não era perfeito. Ele tinha falhas. A história do Hammett mostra isso na prática. Para cada ferramenta de controle da capital, existe um jeito de resistir. A inteligência dele enganou a vigilância. A vitória dele virou a propaganda de cabeça para baixo. Ele não começou a guerra, mas ele provou que era possível lutar de um jeito novo. E aqui está o pulo do gato de toda essa história. O Hamish Abernathy não foi um herói revolucionário como a Katniss. Ele foi algo talvez até mais importante. Ele foi a primeira luz no horizonte. O amanhecer que provou que o sol da capital não era a única luz que existia no céu. E isso tudo deixa uma última reflexão para a gente. O desafio do Hammett foi punido, foi silenciado, foi enterrado pela propaganda da capital. Mas ele aconteceu. Ele foi visto. E como uma semente plantada na escuridão, ele esperou 24 anos para finalmente encontrar um solo fértil numa garota com um arco e flecha, provando que, no final das contas, nenhum ato de desafio é realmente em vão.